Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor André Galvão e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema Maturidade Cristã, Decisão Pessoal e de Mentalidade, cujo comentarista é o pastor Joá Caetano. Hoje veremos a lição de número 3, que tem por título Perfil da Igreja Madura. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus por esta oportunidade, bem como aos meus pastores, aos líderes e aos competentes organizadores pelo honroso convite. Vamos então ao início do nosso estudo. Quando analisamos o texto áureo da nossa lição, extraído da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, já observamos que o Senhor Deus confere uma visão coletiva de seu povo, ao mesmo tempo em que nos individualiza de forma bem particular. O texto diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Ou seja, é impossível sermos vistos somente como um todo coletivo, diluído em meio à multidão de salvos, ao mesmo tempo em que é impossível também sermos vistos somente na nossa individualidade, como se nós não estivéssemos associados necessariamente ao grande corpo e dele não fôssemos bem dependentes. Portanto, é nesta perspectiva que vamos desenvolver a nossa exposição desta importante temática da lição 3, como igreja, vista no seu todo coletivo e individualmente. Eu começaria esta aula afirmando que a temática da maturidade não é somente relevante, ela é crucial, pivotal, vital. Este assunto traz a reboque implicações muito sérias que podem dizer respeito à vida e à morte. Eu digo que a maturidade é o eterno sonho do sábio. A maturidade fortalece e desenvolve o ser, enquanto ao mesmo tempo protege este ser. Alguém já disse que maturidade é procurar profundidade antes de mergulhar de cabeça. Portanto, queridos, neste trimestre haverá muito que se refletir, aprender e experimentar dentro deste rico tema, e a lição de hoje busca cumprir esta missão. O ilustre comentarista organizou a exposição desta aula em 3 tópicos centrais. A igreja madura como 1. Cristocêntrica, 2. Cheia do Espírito Santo e 3. Evangelística. No primeiro tópico é abordada uma questão das mais centrais da fé cristã, qual seja o cristocentrismo da fé. Inevitavelmente, uma questão apologética logo se faz presente. Alguém poderia perguntar, mas por que tem de ser somente Cristo? Este Cristo que os cristãos dizem ser tão generoso não poderia ser mais plural e abrir lacunas de possibilidades que pudessem atrair outros conceitos e propostas de fé que preservassem a mesma mensagem central, que é a mensagem do amor? Por que este exclusivismo? Não seria melhor conciliarmos a visão de uma igreja mais aberta a outros alicerces e assim alcançarmos mais seguidores? Bem, isto até seria possível se o próprio Cristo não tivesse deixado bem claro que somente Ele é quem é e somente Ele poderia fazer o que fez. Faltaria tempo aqui para discorrermos sobre a cristologia apologética. Em 1 Timóteo 3,15 é dito que nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Neste sentido, vê-se logo que não há espaço para imaturidades, pois colunas dizem respeito a alicerces, e alicerces são fundamentos, e sem os fundamentos nada se constrói, e o que se construiu sem alicerces tem vida muito curta, e a proposta de Deus para nós, conforme João 15,16, é que Ele nos escolheu para que demos frutos, e frutos que permaneçam. Deus anteviu, planejou e estabeleceu a igreja por intermédio de Cristo Jesus, que por ela encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Fomos salvos, regenerados e transformados por sua graça maravilhosa. Não existe outro centro que não seja a pessoa de Cristo e a sua mensagem. São os 2 P's que alicerçam nossa fé e a nossa vida: a
pessoa de Cristo e a palavra de Cristo. Um dos primeiros benefícios do cristocentrismo para a maturidade da igreja é que ele afugenta algo muito perigoso conhecido como egocentrismo. Ora, quando eu olho para Cristo, Cristo, me ensina a olhar para o outro, ou seja, para o meu próximo. Com isso, eu sou protegido de mim mesmo, no sentido de matar a tendência natural do ser humano caído, de presumir tudo a si mesmo, de pretender que o mundo gire em torno do próprio umbigo. Cristo no centro da minha vida faz com que o meu individualismo seja vencido e, com isso, muitos erros e equívocos deixam de ser cometidos. O pastor João Caetano afirma que ter Cristo como centro é o primeiro estágio da maturidade. Concordo integralmente. Uma igreja não cristocêntrica é imatura espiritualmente. Poderá até constituir-se como uma instituição com proposta cristã, mas não será igreja de fato. Uma instituição cristã não cristocêntrica pode até vir a tornar-se uma potência em crescimento numérico, em administração arrojada, em relevância social, em construir marcos temporais bem sólidos, ter uma refinada liturgia, etc, etc. Mas ela será sempre imatura espiritualmente e possuirá, em últimas instâncias, bases antropocêntricas. O sábio Gamaliel, perante os discípulos no Sinédrio, em Atos 5,38, bem disse que se um trabalho dito de Deus for de origem humana, mais cedo ou mais tarde fracassará. Uma igreja madura tem em seu coração e em seu âmago mais recôndito o Cristo Deus, o Cristo homem, o Cristo ressuscitado, o Cristo Salvador, Senhor, irmão, mestre, profeta, sacerdote e rei para sempre. Aleluia! Concluímos, amados, em plena certeza de que uma igreja madura imprescinde, ou seja, não abre mão de seu cristocentrismo. E isto, em termos espirituais, me parece de uma obviedade gritante, muito embora não raro, termos o registro do veneno antropocêntrico sempre bem presente ao longo da história eclesiástica, o que reforça a necessidade de uma vigilância constante. Como segundo tópico, é-nos trazido que uma igreja madura é uma igreja cheia do Espírito Santo, certamente uma verdade irrefutável. Confessar a Cristo é uma decisão maravilhosa e indispensável, como consta em Romanos 10:9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é indiscutível. Contudo, os efeitos dessa confissão precisam ser visíveis. O perfil de uma igreja madura passa obrigatoriamente pelo reconhecimento da importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Uma igreja que tem maturidade sabe que a obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Em João 16:7, Jesus disse: é necessário que eu vá, é para o bem de vocês. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ora, sem a presença do Espírito Santo, não teríamos a igreja, não teríamos a Bíblia e nem nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé para a salvação, nem novo nascimento, nem santidade e nenhuma igreja neste mundo. O Espírito Santo é a vida da Igreja de Cristo. A pneumatologia é o ramo da teologia que estuda sobre o Espírito Santo. Através da Bíblia, ele é revelado como uma pessoa e não como uma força, ou como uma ideia, ou como uma influência, ou como um símbolo. Ele é divino e tão pessoal quanto o Pai ou o Filho. Sem ele, os crentes não conseguiriam ser conduzidos à intimidade e comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, a igreja seria órfã. Assim sendo, podemos afirmar que o nível de maturidade de uma igreja seja diretamente proporcional ao seu nível de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Desde a origem da eclésia, da igreja, o Espírito Santo está presente. 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, num domingo, por volta das 9 horas da manhã, no dia de Pentecostes, conforme em Atos capítulo 2, começou a igreja do Novo Testamento, inaugurada com fogo, com intrepidez, com poder. Da mesma forma que o Senhor Jesus iniciou seu ministério público no batismo no Rio Jordão, na presença do Espírito Santo, assim também a sua igreja, cheia do Espírito Santo, fez-se poderosa e corajosa para testemunhar Deus ao mundo.
O Espírito Santo capacita a igreja, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, que dizem que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Maravilha! O versículo 11 arremata dizendo que o Espírito Santo realiza estas coisas e as distribui individualmente a cada um conforme quer. É o Espírito Santo também quem ensina a igreja. Jesus declarou em João 16,13 que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. De igual forma, o Espírito Santo conduz a sua igreja, dando-lhe direção, como vemos em Atos 13:2, onde está escrito que, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Também hoje, amados, como ontem e sempre, o Santo Espírito do Senhor tem comissionado, preparado e conduzido a igreja para cumprir os propósitos divinos. Também, amados, uma igreja madura é uma igreja que vive a unidade. É o Espírito Santo quem une os crentes em uma só igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus em João 3,5. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi-nos dado beber de um só Espírito, conforme 1 Coríntios 12:13. Jesus ora pela unidade dos seus discípulos e de todo o seu povo em João 17. Como uma igreja pode dizer-se madura se não consegue manter-se vinculada em unidos laços de amor, fé e doutrina? É impossível não atentar para o que nos ensina o Espírito Santo através do apóstolo Paulo em Efésios 4, versos 3 e 4, que diz que devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, entre tantas outras passagens bíblicas que falam muito claramente sobre unidade. Constatamos, portanto, que o assunto da unidade da fé e da doutrina é algo muito sério que deve ser buscado com zelosa profundidade para o nosso bem e de toda a igreja. Em nossas celebrações, quando nos reunimos, uma igreja madura vive a dependência total e permanente do Espírito Santo. O louvor precisa ser expressão de verdadeira adoração em forma de cânticos, que sejam espirituais e edificantes. A pregação deve ser ministrada na unção do Espírito e em certeza de convicção, não fingida, não teatralizada ou em forçosa aplicação da Bíblia. O culto é morto sem o Espírito. Uma igreja madura não se deixa levar por emocionalismos nem charlatanismos. Uma igreja madura não se encanta por frenesis histéricos, nem por rigorismos gélidos, gelados. Uma igreja madura busca ser instruída todos os dias na palavra e está sempre pronta a aprender, tendo nisto grande prazer. O perfil da igreja madura conduz à oração e à consagração. Um corpo místico assim formado não encontra ocasião para desprender energias em contendas tolas ou em relevâncias e desnecessidades. Não perde o seu tempo, pelo contrário, sabe remir o tempo e torna-se o quê? Produtiva. Por fim, uma igreja madura sabe que recebeu o selo, o penhor do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 1:22, a garantia indelével de que foi resgatada das vãs maneiras de viver e passou da morte para a verdadeira vida. E o último tópico da lição aborda a marca do evangelismo como distintivo de uma igreja amadurecida. Tal condição é irretocável, e isso não se discute. A fé cristã nunca foi, não é e tampouco jamais será uma fé de circunscrições. Quer alcançar a todos e não somente a alguns poucos. Não está restrita a determinadas etnias, geografias, temporalidades ou quaisquer outras limitações. É sinal de vida da igreja. O evangelismo é sinal de maturidade, de dinamismo, de amor vivencial. A igreja madura quer a expansão do alcance do amor e do poder de Deus. Quer a verdade da revelação atingindo pessoas, famílias, comunidades, cidades, países, continentes.
Não como algo imposto, mas como algo natural, que emana do próprio amor de Deus plantado onde? Em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, após a pregação de Pedro, mais de 3 milhares de almas alcançaram a conversão. Muitos deles, retornando às suas terras, plantaram a preciosa semente. Fazer discípulos que fazem discípulos é a vontade de Deus para nós e em nós. Uma igreja madura não quer outra remuneração que não seja a alegria de ver vidas, famílias e sociedades transformadas pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma igreja madura ajuda, inclusive, outras igrejas a evangelizar, porque tem consciência, sendo madura, de que a seara é muito grande e todos os trabalhadores são preciosos. E, enfim, meus amados, o trabalho de uma igreja madura é um trabalho de cooperação. Mais do que isso, é de excelência na cooperação. O grande mal que assola o mundo caído é não conhecer a realidade da vida eterna. Esta vida eterna que foi bem explicada por Cristo quando disse que ela consiste em que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Concluindo, cabe aqui dizermos ainda e reafirmarmos que a construção diária de uma igreja madura é de premente necessidade. Muitas deturpações e sofrimentos no mundo são o resultado da grande ignorância acerca da vida abundante que só pode ser encontrada em Cristo. Esta é uma verdade inconteste e não carece de maiores aprofundamentos. É também verdade que a seara ainda continua gigantesca e há déficit de trabalhadores. Contudo, a temática da maturidade cristã vai além disso. Certamente, um mal muito maior do que a ignorância se esconde em outro fator de desequilíbrio e maquinação maligna capaz de resultados ainda mais desastrosos. Aqui eu estou a me referir à nefasta apostasia. A palavra apostasia na Bíblia significa o abandono consciente da fé cristã. O apóstata é aquela pessoa que inicialmente creu na mensagem do Evangelho, mas que depois desistiu de crer, abandonou a fé e passou até a fazer oposição à igreja. Alguém que nunca creu não pode apostatar, porque ninguém deixa de crer no que nunca creu. E o drama da apostasia, meus amados, muitas vezes é o resultado do trabalho dos falsos mestres. O falso mestre ensina um falso evangelho. O falso evangelho é como veneno na panela. Está presente, mas é de difícil percepção e pode adoecer e até matar. Infelizmente, muitas pessoas e igrejas têm sido vítimas destes venenos justamente porque não atingiram o quê? A maturidade. É muito arriscado permanecer nos rudimentos e não evoluir. Existe muita alegria na igreja quando uma alma se arrepende e se converte a Cristo. É maravilhoso ver a obra da salvação em curso na vida de alguém. Entretanto, o arrependimento para a salvação e a fé para a salvação também não são os únicos passos, são os primeiros passos. É o ABC doutrinário da igreja cristã. A partir do fundamento, edifica-se o edifício. O alicerce serve de base, mas a obra precisa avançar. Caso contrário, permanecerá estagnada e vai gerar, mais cedo ou mais tarde, a imaturidade de fé. É por isso que temos de ir além dos primeiros passos. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse em Mateus 24 que, nos momentos de crise, nasce a apostasia. Nos versículos 11 e 12, Jesus nos ensina que surgirão muitos o quê? Falsos profetas e farão o quê? Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Crentes imaturos são presa fácil para os falsos mestres, para os charlatões, para os mercenários e para os escandalizadores. É visível que a imaturidade espiritual traz grandes e sérias consequências, sendo as principais o esfriamento e o fracasso da fé. Ouça bem, amado, e entenda que a lentidão espiritual pode levar à regressão espiritual. Se isso prosseguir, será como uma doença espiritual, que levará à morte espiritual, que é a apostasia. A construção de uma igreja madura, portanto, é tarefa essencial, indispensável e urgente, porque uma igreja madura possui condições de reconhecer os venenos e evitá-los. Uma igreja madura protege os novos convertidos e os que ainda não alcançaram a maturidade. Uma igreja madura está bem construída em amor, cheia da graça de Deus
e que possui 3 fundamentos, a saber, 1. A ortodoxia cristocêntrica, 2. A ortopraxia, ou seja, não somente anuncia, mas testemunha uma vida transformada, liberta do pecado pelo poder do Espírito. E 3. A doxologia, que é a verdadeira adoração, fruto da alegria de saber em quem tem crido e de receber forças diárias para vencer em nome de Jesus. O papel do ensinador é fundamental neste processo. Um dos textos áureos do ensinador cristão é o que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 3, que muitos de nós têm decorado, não é? Que diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Vemos, portanto, queridos, que maturidade não é o quanto que se viveu, mas o quanto que se aprendeu e o quanto se evoluiu. Alguém pode ter vivido cronologicamente até muito tempo de igreja e praticamente desconhecer a pessoa e a obra de Deus, pasme. O Senhor Jesus mesmo ensina isso quando faz a famosa pergunta registrada em João 14:9, que diz: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem ainda? Da mesma forma, a passagem de Lucas 6:46, que diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ora, a uma igreja madura, tais perguntas não se aplicam, pois a maturidade aprimora o conhecimento de Deus, bem como a obediência de Deus e a obediência a Deus. Para a igreja madura, cabe o que está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 9 a 12, que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória a Deus. Amados, finalizando, afirmamos que o processo de maturação continua, ele é contínuo, ele não cessa, não se concluindo nesta materialidade aqui, mas somente no porvir, quando formos nós todos revestidos da imortalidade em corpos gloriosos. Até lá, meu irmão, minha irmã, lembre-se que a maturidade será o eterno anseio do sábio. Amém. E nós, como crentes docentes e como crentes discentes, cremos que estamos dia após dia construindo e ajudando a construir uma igreja madura e produtiva para Deus, por Deus e em Deus. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e fomente em ti amor ainda maior pelas Sagradas Escrituras. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Chegamos ao final desta lição e reforçamos o convite para que você usufrua das nossas redes sociais e siga o perfil do Crente Docente no Instagram, @crentedocente. No Facebook, o endereço é facebook.com/crentedocente. No YouTube, ative as notificações no canal Crente Docente e acompanhe todos os nossos conteúdos. Que Deus abençoe a você e a toda a tua família, em nome de Jesus.